Vou ensinar para você, de forma simples, quais são e o que são os conectivos que você deve usar na redação do Enem. Oi para você, meu nome é Alan e eu alcancei 900 pontos na redação do Enem. E sim, eu vou te explicar bem direitinho o que são os conectivos que você deve usar na redação do Enem. Mas primeiro, o que são os conectivos? Olha só, os conectivos são palavras que você deve utilizar para relacionar, ou seja, interligar frases e informações que você utilizou no seu texto. Ou seja, eles são de extrema importância para manter uma coesão textual, ou seja, competência número 4 da redação do Enem. E se você não sabe o que eu estou falando, se você não sabe das competências do Enem, eu vou deixar aqui nos cards e aqui na descrição um link do vídeo o qual eu estou explicando o que são as 5 competências do Enem. E olha só, os conectivos, como eu já havia dito, ele é cobrado de maneira direta na competência 4 da redação do Enem, ou seja, coesão textual. Entretanto, uma vez que você utiliza os conectivos de forma errada, você não só vai perder na competência 4, como também na competência 3, que ou seja, coerência textual. O seu texto passa a não fazer mais sentido e aí você não vai perder não só na competência 4, como infelizmente na competência 3 também. Mas olha só, chega de enrolação, vamos explicar na prática quais são os tipos de conectivos. E olha só, como sempre, eu trouxe minha colinha, tá? Tá aqui no computador, eu vou colocar aí na tela para vocês o que eu estou lendo no momento, que vai te auxiliar bastante. Quais são os conectivos? Quais são os tipos de conectivos que são utilizados na redação do Enem? Olha só, existem diversos tipos de conectivos, mas de maneira direta, nem sempre a gente utiliza todos eles na redação do Enem. Tendo isso em mente, eu vou pegar basicamente os principais conectivos que você vai utilizar na sua redação. Não adianta você querer decorar 15 conectivos diferentes, 10 conectivos diferentes para usar na redação, sendo que na prática você vai usar no máximo ali 3 ou 4 do mesmo tipo. Então, vamos direto. Olha só, eu comecei primeiramente utilizando o conectivo de introdução e relevância. Como eu falei para você, não precisa decorar 15 conectivos diferentes, 5 conectivos diferentes. Eu vou aqui passar para você apenas 2. Quais são? Primeiramente e em primeiro lugar. Mas por quê? Em tese, você só deveria utilizar esse conectivo no seu primeiro desenvolvimento da sua redação do Enem. Mas por quê? Em primeiro lugar, primeiramente, como o próprio nome já diz, é uma informação que você está dando relevância para ela, é uma informação que está vindo em primeiro lugar. Esse tipo de informação, ele vem geralmente no desenvolvimento 1 da sua redação. Então, vamos continuar. Conectivos que indicam sequência e continuidade. Eu separei 2 para vocês que são os mais utilizados: logo e então. Conectivos que indicam conclusão. Esses aqui, tanto juntamente com o de sequência, são os conectivos que você mais vai utilizar. Eu separei alguns aqui para você. Assim, portanto, desse modo, dessa forma, dessa maneira e destarte. Olha só, eu tenho um adendo aqui para vocês. Desse modo, dessa forma e dessa maneira, na prática, são o mesmo conectivo. Por quê? O que de fato conecta uma informação com outra, um período ao outro, é o desse. Ele é quem vai relacionar o que você vai apresentar agora com o que você apresentou anteriormente. Ou seja, se você ficar repetindo dessa forma, desse modo, dessa maneira durante sua frase, durante o seu texto, vai acabar que você vai perder ponto na competência 4 por repetição de conectivos. Então, evite repetir conectivos durante seu texto. O que é que você pode utilizar? Você pode usar também nesse sentido, nesse contexto, porque aí você já consegue dar uma variada no uso de conectivo na sua redação. Conectivos que indicam adição. Aqui eu separei 3 para vocês. Não só 3 pontos, mas também pessoalmente, eu gosto de utilizar isso daí na apresentação das teses lá na introdução. Se você não sabe o que eu estou falando, vou deixar aqui no card e na descrição um vídeo no qual eu ensino como fazer uma belíssima introdução na redação do Enem. Ademais, e além disso, os conectivos de conclusão, continuidade e adição são de fato os conectivos que você mais vai usar.
Onde? Como que eu vou usar? Olha só, geralmente você vai utilizar os conectivos de continuidade, adição e conclusão no desenvolvimento, no 1 e no 2, na introdução, no terceiro período, lá na sua conclusão, você já vai começar a sua conclusão utilizando o conectivo, que seria o que? De conclusão, seria um portanto, ou um destaque. Vamos lá para outro conectivo que é de extrema importância. Conectivos que indicam oposição. Esse daí você vai usar basicamente lá na sua introdução, que seria na apresentação de tema. Mas também não quer dizer que você não vai poder utilizar ele durante o seu desenvolvimento. Conectivos que indicam consequência. Haja vista, por conseguinte, como resultado ou uma vez que. Eu separei esses 4 porque de fato são o que eu mais utilizo. Olha só, esse haja vista e uma vez que, ele é perfeito para você utilizar lá na sua proposta de intervenção como uma forma de iniciar o seu detalhamento adicional. E se você não sabe o que eu estou falando, tá na descrição o vídeo sobre conclusão do Enem, como fazer uma excelente proposta de intervenção. E conectivos que indicam finalidade. Para quê? A fim de quê? A fim de e com o propósito de. Olha só, esse conectivo ele é basicamente exclusivo para a sua proposta de intervenção. Por quê? Porque você vai utilizar ele lá na finalidade da sua proposta. Se você não viu o vídeo que eu explico sobre proposta de intervenção, tá aqui no meu canal também, que lá eu explico quais são os 5 princípios de uma conclusão nota 1000, tá? Agora que eu já expliquei o que são e como usar os conectivos, vamos ver na prática, no texto que eu fiz, como é de fato utilizar os conectivos. Olha só, eu vou deixar aí na tela o texto e vocês vão me acompanhando aqui na leitura e vão vendo passo a passo onde que está o conectivo e como ele está se encaixando. Bora lá? E aí, tá gostando do vídeo? Olha só, aqui na descrição tem um link. Clicando nele, você vai encontrar o e-book que eu criei ensinando passo a passo de como você tirar pelo menos 900 pontos na sua redação do Enem. Vale a pena dar uma conferida. Olha lá. Olha só, pessoal. O tema da redação é a relevância de debater as doenças psicossomáticas na sociedade brasileira. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é assegurado a todo cidadão brasileiro o acesso a um serviço de saúde de qualidade. Contudo, olha aí nosso primeiro conectivo de oposição. As altas taxas de brasileiros acometidos por doenças mentais evidenciam a necessidade de debate a respeito dessas enfermidades, bem como a discrepância entre a realidade e a lei. Desse modo, é possível constatar que o sistema educacional defasado e a negligência estatal na saúde são fatores perpetuantes dessa mazela social que aflige cada vez mais a sociedade brasileira. Viu lá, né? Desse modo, mais um conectivo. Em primeiro lugar, mais um conectivo, nesse caso, de importância, de introdução. É importante salientar os métodos avaliativos escolares atuais como meios propiciadores de doenças psicológicas em nossa sociedade. Sendo assim, mais um conectivo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 9,3% da população brasileira sofre com transtorno de ansiedade e 5,8% caracteriza um quadro de depressão. Diante disso, mais um conectivo, a forma atrasada de avaliação dos alunos proposta pelas escolas é responsável por educar adolescentes ansiosos e, posteriormente, adultos com disfunções psicológicas, tendo em vista a cobrança excessiva por resultados em curto período de tempo. Olha isso tendo em vista aí, hein? Ademais, mais um conectivo, vale ressaltar que o infortúnio advém, em muito, da escassez de profissionais de saúde nos postos e hospitais públicos. Para o Ministério da Saúde, o problema não é só de distribuição. Um levantamento recente do próprio órgão nacional aponta que, em 2016, 8,5% dos centros de atenção psicossocial não registraram qualquer tipo de atendimento. Nesse sentido, mais um conectivo,
Sem o apoio clínico devido, grande parte da população não tem acesso aos tratamentos adequados e ficam à mercê de sua enfermidade. Dessa maneira, mais um conectivo, a carência de profissionais especialistas é um desafio a mais para a resolução desse problema. Portanto, conectivo de conclusão, a fim de que, conectivo de finalidade, a Constituição Federal seja de fato cumprida, cabe ao Ministério da Saúde, por meio da destinação de recursos financeiros providos do Tesouro Nacional, implementar em todos os postos de saúde profissionais como psiquiatras e psicólogos, haja vista, mais um conectivo, serem os mais capacitados no tratamento das doenças mentais. Além disso, mais um conectivo, é dever do Poder Legislativo, por meio de uma proposta de emenda à Constituição, tornar obrigatório o psicólogo nas escolas públicas e particulares, para assim prevenir futuros enfermos perante a pressão escolar. Assim, nosso último conectivo, o Brasil dará mais um passo no combate às doenças mentais. E aí, pessoal, viu lá? Simples, não é? Vai encaixando os conectivos, vai vendo como vai ficando cada vez melhor, cada vez mais coeso o seu texto, como as relações vão sendo criadas, como as conexões vão fazendo sentido. Olha só, qualquer dúvida, sugestões ou críticas, pode deixar nos comentários que eu vou ler tudo, tá ok? No mais, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.